Recentemente eu recebi a seguinte pergunta: ondas de choque funcionam para epicondilite lateral? Na hora acendeu aquela luzinha de alerta para mim, porque foi uma dúvida de um colega ortopedista que já tem, anos de estrada. Eu dei uma resposta simples para aquela pergunta, mas eu achei melhor fazer um vídeo, porque na verdade a resposta não é tão simples assim. Epicondilite lateral está na lista de indicações clássicas. Ela é uma das primeiras indicações que vem à cabeça quando você fala de ondas de choque. Mas esse meu colega teve dúvida. E eu concordo com ele, porque existe uma lista grande de indicações e possíveis indicações, mas aí você começa a pesquisar lá na PubMed ou alguma outra ferramenta de pesquisa e não acha muita coisa. Aí você começa a desconfiar, pera lá, tem coisa estranha aí, né? Tem coisa com nível de evidência moderado, baixo ou até nenhum. E eu ouvi, alguns casos de insucesso relatado por alguns colegas. Então aí você pergunta, será que funciona mesmo ou é balela? Como é que eu vou ter pelo menos 70% de eficácia numa patologia que eu não sei se está indicada? Dessa chuva de perguntas que você tem nesse momento, eu já acrescento outras várias perguntas que eu já recebi. A primeira delas é: quais são as indicações de ondas de choque? Uma outra pergunta é: essa indicação aí que eu tenho é clássica, tipo epicondilite lateral, mas não obtive bons resultados. Por que será que isso aconteceu? E uma última pergunta que eu vou responder nesse vídeo: como sei se posso tentar as ondas de choque para uma indicação não clássica, que não está naquela lista de indicações clássicas? São essas perguntas que eu vou responder para você nesse vídeo e cujas respostas você precisa saber para que você tenha eficácia de pelo menos 70% no tratamento das patologias musculoesqueléticas. Eu te convido então a vir comigo para emergir no conhecimento das ondas de choque. Bora lá! Antes de continuar, eu lembro a você que eu tenho perfil no Instagram, canal no YouTube, página do Facebook e um grupo também no Telegram. Eu recomendo que você me siga em todas essas redes sociais para ficar por dentro do que eu posto semanalmente. E não esqueça também de ativar lá o sininho de notificações, porque aí você fica já ligado quando eu publicar alguma coisa nova. Beleza? Então vamos lá, começando a nossa sessão de perguntas e respostas. A primeira das perguntas é: quais são as indicações de ondas de choque? Então vamos lá. Existem indicações clássicas, as comumente utilizadas, porém empíricas, as novas, que alguns falam que é do expert e por isso são excepcionais, mas eu não concordo muito com esse tipo de nomenclatura, porque todas são do expert, Não adianta você fazer de qualquer forma, porque se você não souber fazer, mesmo as clássicas, não vai dar certo, E elas não são excepcionais porque algumas dessas patologias que estão na lista, elas são muito comuns, apesar de serem novas, são muito comuns. Mas assim, eu entendo que isso é mais uma preocupação para alertar o especialista, que está tratando com as ondas de choque, para ele ter cuidado antes de indicar, tipo, não sair indicando para todo mundo e acabar denegrindo a técnica. E isso, por exemplo, aconteceu com outros vários tratamentos que são muito bons. Senão fica uma situação do tipo assim: o paciente tem dor de cabeça? Faz onda de choque. Tem frieira? Faz onda de choque. Aí vira palhaçada, vira chacota, E não é nossa posição aqui, A medicina ela precisa ser baseada em evidências. E aí, nesse sentido, existe um quarto grupo de indicações que são as indicações experimentais. Tudo isso precisa ficar claro para você, para que fique também claro para o seu paciente, para que também não seja criada uma expectativa irreal de sucesso para uma coisa que não é uma indicação clássica. Se você contabilizar as indicações que existem para tratar com as ondas de choque, você vai ver lá que tem mais de 40 indicações. Por isso também que é importante dividir todas essas indicações nesses grupos que eu comentei. Então vamos lá. Primeiro grupo de indicações são as indicações clássicas. Nelas aí você vai encontrar as tendinopatias crônicas, as patologias ósseas
e as lesões de pele. No grupo das tendinopatias crônicas, nós temos a tendinite calcificada do ombro, a epicondilite lateral, que meu colega perguntou, a síndrome da dor do grande trocânter, a tendinopatia patelar, tendinopatia do Aquiles ou do calcâneo, é a nova nomenclatura, e, por fim, a fascite plantar, que pode ser com ou sem a presença do esporão do calcâneo. Algumas observações que a gente precisa fazer para esse grupo é o seguinte: elas são tendinopatias crônicas, não é aguda, é crônica. Ou seja, elas têm pelo menos 3 meses de duração. Eu já falei algumas vezes, mas eu vou repetir. Não há problemas de se indicar para tendinopatia aguda. Hoje, na verdade, é até preferível indicar para evitar a cronificação da doença e piora nos resultados, né, a curto, médio e longo prazo. É que assim, no início, quando começou as ondas de choque, a prerrogativa era de se utilizar para tratar doenças refratárias ao tratamento conservador convencional, né? Fisioterapia, anti-inflamatório, repouso, modificação da atividade, entre outros. Mas aí com o tempo, né, com a prática, isso foi evoluindo e hoje já se sabe que não há essa necessidade. É inclusive pior se você ficar esperando cronificar, né? Porque aí começa a complicar e aí dificulta o resultado. De todo modo, quando você encaixa lá no grupo das indicações clássicas, é para tendinopatia crônica e ponto, tá? Outra observação é que a tendinite calcificada que eu estou comentando tem que ser no ombro. Existem outras tendinopatias calcificadas e não há problema nenhum em você tratar. Por exemplo, a calcificação do tendão patelar, do tríceps e outros locais. Mas a entidade tendinite calcárea é a do ombro, né? A fisiopatologia dela, a história natural da doença é completamente diferente, a tendinopatia calcárea do ombro, das tendinites calcificadas de outros sítios. Por isso, quando a gente está falando de indicação clássica, a tendinite calcárea é do ombro, beleza? Agora o outro grupo, o segundo grupo, são das patologias ósseas clássicas que nós temos, por exemplo, os distúrbios da união, que são o retardo da união e as não uniões, ou seja, as pseudoartroses, fratura por estresse, necrose avascular sem artrose e a osteocondrite dissecante sem artrose também. Vejam que no caso das patologias ósseas, a gente já tem como clássico doenças mais agudas e já se tem o entendimento de que é melhor tratar da forma mais aguda do que no estágio crônico. Por isso, tem as ressalvas, né, de osteocondrite dissecante sem artrose, necrose vascular sem artrose, porque aí depois quando está crônico, aí tem artrose, aí já é diferente, vai para outro grupo de indicações. E no terceiro grupo, que é o grupo das lesões de pele, nós temos como indicação clássica as feridas de difícil cicatrização, ou seja, as que demoram para cicatrizar ou as que falham na cicatrização, as úlceras, independente da origem, se é, por exemplo, vascular, diabética, que não deixa de ser vascular também, mas claro que não vale as úlceras por causas tumorais. E o último tipo, né, nas lesões de pele, são as queimaduras não circunferenciais. Aí eu vou emendar aqui já a próxima pergunta, que é daquele colega ortopedista que eu comentei no início. Para epicondilite lateral, funciona? Então, o questionamento dele ele é fundamentado em duas questões, por isso que eu fiz questão de fazer esse vídeo. A primeira é que se você fizer uma busca lá nas bases de dados de periódicos e digitar lá epicondilite lateral, onda de choque, você vai se encontrar artigos, mas existem poucos de alta qualidade. Mesmo os randomizados e controlados, como você vai avaliar de forma aprofundada e que eles poderiam fornecer o nível de evidência 1, eles provêm uma qualidade de evidência que não é elevada. E isso fica claro quando se faz as meta-análises, né? E essa situação aí, quando você se depara com ela, você fica confuso e incerto se realmente vale a pena indicar o tratamento para o seu paciente, por exemplo, aí para epicondilite lateral. Porque, como eu falei inicialmente, a gente faz medicina baseada em evidências, né? O problema é que é muito difícil produzir as evidências. Esses estudos de qualidade com as ondas de choque são mais complicados de se fazer por alguns motivos, né? Primeiro, porque é extremamente difícil de fazer o controle. O equipamento, se você já utilizou, ele faz barulho e o paciente sente a onda no corpo dele, sente na pele a onda.
Então fica complicado de controlar, fazer um placebo com isso, né? O que se faz muitas vezes é o placebo com o mínimo de dose, com a dose mínima, que mesmo assim é questionável se esse placebo não tem efeito, porque às vezes mesmo com a dose mínima ela tem efeito sim, na prática a gente vê fazendo em alguns casos, com uma dose baixa o paciente tem resposta positiva assim, e aí complica nesses casos. Segundo motivo é que existem protocolos variados que são utilizados no globo para tratar uma mesma patologia musculoesquelética. E terceiro, porque uma mesma patologia musculoesquelética, por exemplo, a própria epicondilite lateral, ela é diferente para cada paciente que você trata. Você não gradua a sua doença? Grau 1, 2, 3, 4? É a mesma coisa. Então, são patologias diferentes, né, que podem acometer os indivíduos, cada um na sua particularidade. Lógico que a gente consegue sim agrupar os pacientes quando a gente vai fazer um estudo, mas para homogeneizar isso se torna mais difícil, né? Homogeneizar, randomizar, conseguir um tamanho amostral suficiente, considerar as perdas que vão ter, né, no segmento, porque muitas vezes, né, o paciente quando melhora ele some, ele fica satisfeito, mas some, não quer mais saber de papo, quer tocar a vida dele natural, e isso deixa pra gente que é pesquisador a vida mais difícil. Portanto, vai demorar para existir evidência científica de altíssima qualidade. Apesar das ondas de choque já terem 30 anos, demora para você construir uma alta qualidade. Se você quiser esperar isso acontecer, tudo bem, tranquilo, não tem problema nenhum, mas eu garanto para você que você está perdendo uma grande oportunidade de obter pelo menos 70% de eficácia para tratar os seus pacientes com patologias musculoesqueléticas. E eu digo mais, tem muitas situações na ortopedia em que, na falta do alto nível de evidência científica, para a gente poder ajudar os nossos pacientes, nós utilizamos a melhor evidência possível. Isso é questão de bom senso, né? E de ajudar quem está precisando. Só que, claro que a gente vai utilizar um tratamento que tenha melhor segurança para o paciente, menos efeitos colaterais, seja menos invasivo. Por exemplo, não tem consenso sobre qual a melhor osteotomia para tratar o locus valgus. Se você for olhar lá, existem várias osteotomias indicadas para tratar o locus valgus, e aí você, com seu critério, com a sua experiência, você vai escolher uma técnica, não é mesmo? Outro exemplo, não tem um consenso se você vai fazer ou não o resurface da patela durante uma artroplastia total de joelho. E ainda assim você vai ter que escolher se vai fazer ou não, com base nos seus critérios e com base no que existe de evidência para alguns casos. E também não há consenso, por exemplo, de se é melhor fazer uma microdissectomia aberta ou endoscópica, e você vai escolher uma delas com base também no seu bom senso e no que tem de experiência e o que tem de evidência. E aí, voltando às ondas de choque, trazendo para as ondas de choque, mesmo nas situações em que o nível de evidência não é dos melhores, a gente tem que considerar que as ondas de choque são um tratamento seguro, ou seja, tem baixo índice de reações adversas, e que quando são existentes, elas são brandas, por exemplo, uma equimose, um aumento passageiro da sensibilidade local, e tudo isso é de duração bem breve. Lógico, né, que não dá para qualquer um fazer as ondas de choque, precisa de treinamento, senão, obviamente, vai produzir um mal para o paciente. Mas, considerando que o médico é bem treinado, capacitado, é um procedimento seguro, né? Por isso que precisa ser o profissional correto, né? Profissional da saúde, médico capacitado, ok? Outro ponto, elas não são invasivas. Pô, eu não estou operando o paciente, não estou injetando uma coisa dentro do paciente, né, um produto dentro do paciente. Elas não são invasivas. Claro que elas têm o efeito biológico delas, o efeito físico, né, biofísico, por isso também precisa de treinamento, cai na mesma linha do treinamento. E elas também são eficazes, dá para ter aí pelo menos 70% de eficácia se você tiver uma rotina de tratamento adequada e souber fazer o diagnóstico correto. E por fim, ela já tem 30 anos de uso médico, né? Nesses 30 anos aí entram as indicações clássicas, que respeitando as indicações, né, quando comparadas com um tratamento cirúrgico, por exemplo, elas são equivalentes, e mesmo as não clássicas podem atingir um resultado semelhante aí. Considerando que no tratamento das doenças musculoesqueléticas, né, no geral, nós não possuímos muitos tratamentos com alto valor de evidência científica, especialmente nos casos refratários, e aí a opção seria, por exemplo, uma cirurgia ou deixar o paciente
né, a própria sorte, vamos dizer assim, a gente precisa de alguns critérios para determinar se a gente vai indicar as ondas de choque para determinado caso ou não. Para a gente não sucumbir ao achismo, né, já que os tratamentos disponíveis não têm alto valor de evidência científica e as ondas de choque não escapam disso, a gente tem esses critérios aí, e a primeira coisa é se guiar pelo consenso que existe de indicações clássicas, e está lá a lista que eu falei para você. E uma vez ciente das indicações clássicas, fazer o tratamento seguindo uma rotina de tratamento eficiente. E quando a indicação não for clássica, por exemplo, ter critério, que é o vulgo bom senso, na hora de indicar para o seu paciente. Assim você vai conseguir obter pelo menos aí uns 70% de eficácia. Disso, eu já respondo a segunda parte da pergunta daquele meu colega, que foi: para epicondilite lateral, será que funciona? Essa segunda parte já veio inclusive em forma de pergunta por outros colegas, né? Essa indicação é clássica, mas não obtive bons resultados. Por que será que isso aconteceu? Ou então eu já ouvi de colegas que o paciente não ficou bom mesmo numa indicação clássica das ondas de choque. Epicondilite lateral é um desses casos. Síndrome do grande trocânter também. Isso pode acontecer. Então, primeiro a gente precisa destacar algumas coisas. Não existe tratamento infalível e todos têm suas limitações. Normal. A eficácia nos estudos, se você for olhar estudo por estudo, varia aí de 60% a 100%, né? Conforme o número, o tamanho da amostra, a qualidade do estudo e tipo da doença que foi tratada. Segundo ponto é que é necessário a gente lembrar que os pacientes para os quais a gente indica as ondas de choque, eles são, na maioria das vezes, já refratários a uma diversidade de tratamentos, né, que são os tratamentos clássicos aí. Então, não vai achando aí que você vai conseguir um resultado milagroso de zerar a dor com algumas sessões em pouco tempo, né? Para qualquer caso que você vai tratar. Eu tenho diversos casos que, assim, parece milagre mesmo, né? Uma sessão e a pessoa melhora muito, ou chega até 100% e rápido. Mas isso não é o habitual. E não é o que nós devemos esperar para os nossos pacientes, né? Muitas vezes precisa de tempo, paciência, esperar a biologia do paciente, fazer mais tratamentos, mais sessões. Tem casos, por exemplo, que chegam para você com muita degeneração tendínea. Então não vai esperando aí um resultado assim brilhante para esse tipo de paciente. Terceiro ponto, que eu considero inclusive o pilar para o sucesso, que é o diagnóstico nosológico correto, né? E a técnica de aplicação correta, ou seja, a rotina de tratamento correta. O diagnóstico preciso, às vezes, é realmente difícil de se obter, né? Nas doenças clássicas, menos, isso acontece menos, né? Mas se você fizer, mesmo nas que não são clássicas, com a técnica correta, ela por si só já consegue te ajudar a compreender melhor o diagnóstico nosológico e ainda te fornecer um resultado clínico positivo, né, para o seu paciente. O que eu quero te dizer nessa parte aí das ondas de choque te ajudarem no diagnóstico é que você consegue usar as ondas de choque para determinar melhor a topografia da moléstia e a extensão dela, entre outros componentes aí do diagnóstico. Então, sem a rotina de um tratamento adequado, o diagnóstico correto, esquece a eficácia. Você pode até obter aí alguma eficácia, algum resultado positivo, mas vai ser muito difícil de obter pelo menos 70%. Agora vamos continuar com os grupos de indicação, né? Eu falei primeiro das clássicas, agora eu vou falar das que são comumente utilizadas, mas ainda empíricas. Elas são classificadas dessa forma porque elas foram incluídas na lista de tratamento mais recentemente e, por conseguinte, elas apresentam menor evidência científica, né, porque ainda não deu tempo de fazer os estudos a longo prazo do jeito que é necessário com rigor científico. Então, na lista vai ter lá outras tendinopatias, outros tipos de patologias ósseas, aí começa a incluir patologias musculares e uma indicação aí dermatológica / estética. Com relação às outras tendinopatias, nós temos aí tendinopatia do manguito, a epicondilite agora medial, tendinopatia dos adutores, pata de ganso, quadríceps, e aí nesse grupo inclui também tendinopatia pé e tornozelo, por exemplo, dos fibulares.
E também nesse grupo não há distinção se a doença é aguda ou crônica, e muda, então amplia bastante o leque de indicações. Com relação às patologias ósseas, aí a gente tem edema ósseo, doença de Osgood-Schlatter e a síndrome do estresse tibial medial. Nas doenças musculares, aí a gente inclui a dor miofacial e a lesão muscular, só que não é a grau 3, né? Sem descontinuidade completa das fibras musculares. E por fim, a indicação dermatológica que tem, na verdade é mais estética, é o tratamento da celulite. Indo agora para o terceiro grupo de indicações, são aquelas que são ainda mais novas, mas algumas delas já têm evidência científica crescendo, por exemplo, a osteoartrite de joelho, né, gonoartrose, que faz parte aí das indicações de patologias musculoesqueléticas. Outras patologias musculoesqueléticas desse terceiro grupo são a doença de Dupuytren, e aí por extensão a gente tem a de Ledderhose. A gente tem também a doença de De Quervain, né, que é uma tendinopatia, e poderia ter sido classificado inclusive no grupo das indicações comuns, porém empíricas, né, mas está nesse grupo aí. Temos o dedo em gatilho e a síndrome do túnel do carpo. Então inclui mais patologias na mão, né, esse grupo aí. Das patologias neurológicas, a gente tem espasticidade, por exemplo, uma espasticidade após AVC, polineuropatia. Aí vai para outro grupo de patologias urológicas, que inclui dor pélvica crônica, que tem nesse subgrupo a prostatite asséptica, disfunção erétil e a doença de Peyronie, que também é uma extensão da doença de Dupuytren. E nesse terceiro grupo aí de indicações, está incluído também o tratamento do linfedema. Por fim, como quarto grupo de indicações, temos as indicações experimentais. Aí entra um monte de coisa já, né? São as doenças espinais e cerebrais, por exemplo, o paciente acabou de ter um AVC, aí você faz direto no cérebro, Alzheimer também, para evitar a progressão da doença, osteoporose, síndrome da dor regional complexa, doenças periodontais, calcinose de pele, isquemia cardíaca, também é utilizado, e lesões nervosas periféricas é outra indicação experimental. Para todas essas patologias que eu falei, que não são clássicas, ou seja, do segundo ao quarto grupo, ter uma rotina adequada de tratamento se faz ainda mais imperativo, porque elas podem ser, né, muito mais difíceis de tratar. Por exemplo, tendinopatia do manguito, não sei se você já tratou, essa aí, ela é às vezes terrível de tratar, muito difícil. Outra que é difícil, artrose. Essa também é extremamente difícil de tratar. Geralmente o paciente já chega com uma artrose mais avançada, né? Como um desafio para você. Não quero operar, quero continuar com tratamento conservador, não cirúrgico. E aí vem com a proposta de tratar com as ondas de choque. Bem difícil também. E tem outras que nem entraram na lista oficial aí que eu falei, como, por exemplo, a capsulite adesiva. Essa aí, é o cão chupando manga. É muito difícil de tratar mesmo. E tem também a pubalgia, que eu até fiz um vídeo recentemente, dá lá uma olhadinha, muito interessante, que ela já começa com a dificuldade no diagnóstico, né? Entre outras dificuldades que aí se você assistir o vídeo você vai ver quais são, tá? Então fica aí o convite. E aí nesses casos, sem a técnica adequada, a eficácia vai cair muito mesmo, passa muito longe dos 70% aí que a gente almeja. E com isso, seu paciente sai frustrado, você sai frustrado, não é bom para ninguém, não é mesmo? Vamos agora para a próxima pergunta, que é uma que eu recebo sempre, né? Que tem relação com essas patologias clássicas que não estão na lista aí que eu comentei. É assim, eu tô com uma doença aqui, X, para tratar, ela não está na lista de indicação clássica e eu estou querendo tentar, né, tratar com as ondas de choque. Será que vale a pena? O paciente não melhorou com nada, né? Eu vou tentar as ondas de choque. Esse tipo de pergunta a gente pode refazer da seguinte forma: qual o racional de se utilizar as ondas de choque para tratar doença X? Eu conheço bem essa pergunta porque eu passei por isso quando eu comecei, né, quase 10 anos aí a fazer as ondas de choque. Na época que eu comecei, tinha basicamente só as indicações clássicas. E aí você tinha que avaliar se era cabível ou não utilizar as ondas de choque para tratar outras patologias, né? E aí qual o racional que se utiliza, que eu utilizei na época?
Vou te dar algumas dicas aí do que eu fazia, né? E do que eu faço ainda, inclusive, e de como eu oriento as pessoas a fazer. Primeira coisa é extrapolar a indicação. Né? Extrapolar de forma racional, claro, né? Com bom senso. Se eu sei que funciona muito bem para tendinopatias crônicas, como a tendinopatia patelar, epicondilite lateral, fascite plantar, eu posso então supor que ela esteja indicada para outras formas de tendinopatia crônica, porque a fisiopatologia é a mesma ou semelhante. Portanto, por tabela, eu posso indicar para epicondilite medial, tendinopatia da pata de ganso e por aí vai. Por silogismo, né, usando a lógica, não faz sentido contraindicar, não é mesmo? Você só não vai ter a publicação lá científica, os resultados clínicos, né, as porcentagens para aquela patologia, para você falar, é tantos por cento, melhor em tal caso, né, o número necessário para tratar é tanto, né? Só isso, simples assim. Né? Mas eu considero uma perda enorme de oportunidade você deixar de tratar porque não tem lá evidência lá nível 1 de alta qualidade e tal, sendo que é um tratamento seguro, eficaz, que tem evidências com tratamentos semelhantes, então não tem por que deixar de fazer, né? Eu acho perda de oportunidade isso, de ajudar o paciente que está precisando. Uma segunda dica para você embasar o seu raciocínio é conhecer os efeitos biológicos e biofísicos das ondas de choque. Exemplo número 1. Se as ondas de choque diminuem a inflamação local, isso é um efeito biológico dela. Por que eu não posso utilizar as ondas de choque para tratar também as tendinopatias agudas ou uma dor mais aguda? Desse raciocínio, você extrai a indicação para moléstias agudas também. Obviamente, você precisa adequar a técnica, né? Não vai sair tratando igual se tratar uma doença crônica, porque é diferente, né? O momento é diferente, a história natural da doença ali, o acometimento está sendo diferente no tecido, então vai ter que adaptar a técnica. Para isso você precisa de experiência, conhecer a técnica e os princípios. Aí também, com base nisso, você vai conseguir adaptar a sua técnica ou já conhecer uma rotina de tratamento para isso, né? Se você já tiver experiência ou conhecer alguém que já tem experiência. Exemplo 2. Se as ondas de choque estimulam a proliferação celular, por que eu não posso utilizar as ondas de choque para acelerar a consolidação óssea? Desse raciocínio, a gente extrai a indicação para acelerar uma consolidação de fratura aguda, por exemplo, fratura do fêmur, da tíbia e cicatrização de lesões musculares. Para esse segundo exemplo, vem um cuidado aí, tem que tomar um certo cuidado. Além da técnica adequada, é necessário você avaliar se vai compensar fazer o tratamento. Porque numa fratura que consolida mais rápido, por exemplo, nos ossos da mão, ela pode não ser útil, porque precisa de tempo para onda de choque produzir um efeito biológico. E aí, às vezes, dá o mesmo tempo que a fratura já consolidou. Então, é perda de tempo. Né? Mas no indivíduo, por exemplo, com maior risco de retardo de união ou de pseudoartrose, aí já pode ser interessante fazer. Isso tudo precisa ser pesado e exposto também ao paciente, para que vocês juntos tome uma conclusão se vale ou não a pena fazer o tratamento. E sempre utilizando cuidado, critério e estando ciente, né, de que não há um maior embasamento científico para sustentar essa sua indicação. E a terceira forma, né, a terceira dica que eu dou é solicitar a opinião de outros colegas mais experientes, né, ou igualmente experientes, para discutir o caso, ver se alguém já tem uma experiência com aquele tipo de indicação, e aí sim você pesar se vale a pena ou não fazer. Assim você consegue fornecer o melhor para o seu paciente e obter altas taxas de sucesso no tratamento, melhor do que deixar o paciente à própria sorte. Beleza? Então aí eu convido os colegas ortopedistas de outras áreas para fazer suas dúvidas, escreverem suas dúvidas aqui abaixo do vídeo, nos comentários, escrever seus comentários também, o que achou do vídeo, o que gostaria de saber, e me seguir também nas redes sociais para ficar atento a que eu publico, né, semanalmente, tá bom? Até mais, obrigado, um abraço.